Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aí de onde nós paramos. Nós estamos estudando o processo legislativo aplicado tanto para a lei ordinária como para a lei complementar. Nos blocos anteriores nós já trabalhamos a diferença de lei ordinária, de lei complementar, tá? Nós falamos da fase de iniciativa, né? Para a questão da elaboração aí da lei ordinária e da lei complementar, e agora nós vamos para a próxima fase, que é a fase constitutiva. Aqui tem bastante detalhe, tá? Que diferencia bastante esse processo legislativo daquele processo legislativo aplicado para as emendas constitucionais. Então, olha só, fase constitutiva. A fase constitutiva aqui no processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar, ela é composta por duas subfases, digamos assim. Eu tenho a deliberação parlamentar e depois eu vou ter a deliberação executiva, porque aqui sim eu tenho sanção ou veto presidencial. Mas vamos por partes, vamos lá. Fase constitutiva, primeira subfase, que é a deliberação parlamentar. Como é que funciona isso aqui, professor? Olha só. Primeiramente eu tenho a iniciativa, né, que nós já estudamos. Alguém que tenha competência vai apresentar o projeto de lei. Seja o projeto de lei ordinária, seja o projeto de lei complementar. Beleza. Uma vez apresentado esse projeto, ele vai tramitar, né, nas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então, olha só, o projeto de lei ordinária ou complementar será analisado e votado, que é o que eu chamo de deliberação parlamentar, essa discussão, essa votação que ocorre nas casas, em ambas as casas legislativas do Congresso Nacional, diga-se, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Então esse projeto de lei ele vai tramitar na Câmara e também no Senado Federal, nas duas casas separadamente. A casa legislativa que primeiro tiver contato com o projeto, a casa legislativa que primeiro deliberar, eu vou chamar de casa iniciadora, tá? Casa iniciadora. Enquanto que a segunda casa que tem contato, depois que a casa iniciadora aprovou o projeto, enviar ele para outra casa, essa outra casa é chamada de casa revisora. Tranquilo? Diferentemente do que ocorre no processo legislativo das emendas constitucionais, cuidado com isso, tá? É diferente do que ocorre lá na PEC, no processo legislativo especial das emendas constitucionais, porque lá na PEC, você viu comigo que vigora o que a gente chama de bicameralismo puro. O que significa isso, professor? Bicameralismo puro. Não há prevalência da casa iniciadora em relação à casa revisora, tá? Lá na PEC, a casa iniciadora, tá? Ela não tem prevalência, ela não tem mais força que a casa revisora. E isso é diferente do que ocorre aqui, tá? No processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar. Porque você vai ver comigo, já já, que a casa iniciadora aqui, ela tem sim prevalência, ela tem mais força que a casa revisora. E o nome disso aqui é bicameralismo. Por que bicameralismo? Porque passa nas duas casas. Bicameralismo mitigado. Então, o bicameralismo puro é aquele onde a casa iniciadora não tem prevalência sobre a revisora. Isso é aplicado para PEC, proposta de emenda constitucional. Já aqui, no processo legislativo da lei ordinária, vigora o bicameralismo mitigado. Por quê? Porque aqui sim a casa iniciadora ela tem prevalência sobre a casa revisora. Professor, como assim prevalência? Eu vou aprofundar isso no momento adequado, mas eu vou antecipar um pouco para você não ficar com essa dúvida, tá? Olha só, você vai ver comigo que se a casa iniciadora ela aprovar o projeto, ela manda para a casa revisora. E a casa revisora ela pode aprovar o projeto. Uma das opções que ela tem é aprovar o projeto com emendas. O que é isso? Com alterações. A casa revisora recebe o projeto, altera o projeto, acrescenta alguma coisa no projeto que não estava lá inicialmente quando foi aprovado pela casa iniciadora.
E o que acontece? Quando a casa revisora ela altera esse projeto, ela tem que enviar o projeto novamente para a casa iniciadora. Esse projeto retorna para a casa iniciadora. E a casa iniciadora ela vai verificar se ela concorda ou não com aquelas emendas feitas pela casa revisora. Se ela discordar das emendas, ela passa por cima das emendas, retira as emendas elaboradas, né? Ali introduzidas pela casa revisora, ela retira, a casa iniciadora retira essas emendas e manda o projeto para o presidente da República para sanção ou veto. Ou seja, a casa iniciadora, ela passa por cima, tá? Ela passa por cima das emendas, da decisão aqui, né, elaborada pela casa revisora. Isso traz uma prevalência, isso traz uma maior força para a casa iniciadora. Por isso que aqui no processo legislativo da Lei Ordinária e Complementar vigora o bicameralismo mitigado. Bicameralismo porque passa pelas duas casas. Mitigado porque a casa iniciadora tem mais força. Tranquilo? Diferentemente da emenda constitucional, que é bicameralismo puro. A casa iniciadora, ela não tem mais força que a casa revisora. Se a casa revisora, ela introduzir alguma emenda, alterar a proposta de emenda constitucional, manda para a casa iniciadora. A casa iniciadora, ela pode modificar novamente, mas tem que mandar de novo para a casa revisora. E aí fica esse ping-pong legislativo que a gente chama. Até que as duas casas estejam satisfeitas, né, com a proposta e venham a aprová-la, tá? Se não ficarem satisfeitas as duas casas, fica uma mandando para outra, tá? Por isso que lá na PEC eu tenho bicameralismo puro. Tranquilo até aqui, senhores? Fácil? Então, olha lá, ó. No que se refere ao processo legislativo das leis ordinárias complementares, vigora o denominado bicameralismo puro, que é o contrário do bicameralismo... Perdão. Vamos lá. No que se refere ao processo legislativo das leis ordinárias e complementares, vigora o bicameralismo mitigado, ao contrário do que ocorre com o bicameralismo puro, tá? Ou seja, a casa iniciadora possui sim prevalência sobre a casa revisora, tá? Diante da discordância entre as casas, né? A vontade da casa iniciadora prevalecerá em face da casa revisora. Beleza. A Constituição Federal, ela estabelece que somente será o Senado Federal a casa iniciadora se o projeto de lei ordinária ou complementar for de iniciativa de um de seus membros, senador da República, ou de uma de suas comissões. Ou seja, sendo o projeto de lei de iniciativa de qualquer um dos outros legitimados, Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, tribunais superiores, Presidente da República, cidadão, alcançando ali 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, né? Sendo que cada um alcançou no mínimo 0,3% dos seus respectivos eleitores. Ou seja, se o projeto de lei ele é de iniciativa de qualquer um daqueles membros, exceto Senado, Senador da República ou Comissão do Senado, a casa iniciadora será a Câmara. Então presta bem atenção nisso aqui, tá? Presta bem atenção nisso aqui, ó. Vamos lá, olha só. O que eu estou explicando para vocês? Nós temos aqui, falando do processo legislativo, né, aplicado para a elaboração de lei ordinária, que é o processo legislativo comum, e também no processo legislativo especial das leis complementares. Em ambos processos legislativos eu tenho a seguinte situação. Eu tenho primeiro a iniciativa. Alguém que tenha competência, né, prevista lá no artigo 61, poderá apresentar o projeto de lei. Lembrando que dentro, né, das suas competências. Quem eu tenho aqui? Qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, Presidente da República, Procurador-Geral da República, tribunais superiores, como o STJ, o TST, o TSE e o STM, o STF e os cidadãos através do que a gente chama de iniciativa popular. Lembrando que nesse caso não é um único cidadão,
Esse projeto tem que ser subscrito por no mínimo 1% dos eleitores nacionais, distribuídos no mínimo em 5 estados, aqui inclui o DF, e cada um desses tem que alcançar no mínimo 0,3% dos seus respectivos eleitores. Beleza. Apresentado por algum desses aqui, legitimados, nós vamos para a próxima fase, que é a fase da deliberação. E a fase da deliberação, eu vou ter primeiro a deliberação parlamentar. Deliberação parlamentar. Ou seja, discussão e votação pelas casas legislativas. Vai passar pelas duas casas, tá? Câmara dos Deputados e Senado Federal. A pergunta é, professor, qual casa vai ser a que vai receber o projeto? Ou seja, qual casa vai analisar primeiro? Traduzindo, qual casa será a casa iniciadora? O que a Constituição Federal ela fala? Ela fala o seguinte, ó. Será, em regra, a Câmara dos Deputados, em regra, tá? Eu não posso falar que sempre. Será, em regra, a Câmara dos Deputados a casa iniciadora. Por quê? Porque, e aí automaticamente, o Senado Federal será a casa revisora. Essa é a grande regra. Só que essa regra é absoluta? Não. Por que não é? Existe uma possibilidade do Senado Federal ser a casa iniciadora. Quando? Quando o projeto de lei ele é de iniciativa de qualquer membro ou comissão do Senado Federal. Tirando essa hipótese aqui, todas as demais, a casa iniciadora será a Câmara dos Deputados. Então olha que interessante. Se o projeto de lei foi apresentado por qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, por qualquer membro, por qualquer comissão do Congresso Nacional, por iniciativa do Presidente da República, Procurador-Geral da República, Tribunais Superiores, STF ou cidadãos exercendo a iniciativa popular, se for qualquer um desses outros, a casa iniciadora será a Câmara. O projeto tem que ser apresentado na Câmara. Tá ok? Beleza até aqui? Beleza. Toma só cuidado com o seguinte, ó. A Constituição Federal estabelece de forma expressa que o projeto de lei ordinário ou complementar de iniciativa do Presidente da República deve ser apresentado perante a Câmara dos Deputados. Não é isso? Regra esta não prevista no texto constitucional em relação às propostas de emenda constitucionais, já que tal definição é estabelecida pelo regimento interno. Vamos lembrar disso aqui, que isso aqui é importante. A regra é a mesma, tá? Proposta de emenda constitucional, ela vai ser apresentada na Câmara dos Deputados quando a PEC ela é de iniciativa de membro da Câmara dos Deputados ou de iniciativa do Presidente da República. E será a casa iniciadora, o Senado Federal, em relação à PEC, quando a PEC for apresentada, for de iniciativa, tá? De membro, de um terço lá dos membros do Senado Federal, ou mais da metade das assembleias legislativas. Então o que acontece? Aqui essa definição, quem fala que o projeto, a proposta de emenda constitucional, que é de iniciativa do Presidente da República, tem que ser apresentada primeiro na Câmara, quem fala isso é o regimento interno, não é a Constituição Federal. Diferentemente, aqui no processo legislativo da lei ordinária e complementar, quem determina essa distribuição aqui, ó, tá? Câmara dos Deputados vai ser a casa iniciadora em regra, e o Senado Federal será a casa revisora em regra, né? Quem define essa distribuição aqui é a própria Constituição Federal. Então eu tenho que tomar cuidado, porque se o Presidente da República ele apresentar a proposta de emenda constitucional, a PEC, perante o Senado primeiro, o ato dele não gerou uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque essa definição de distribuição aqui não é feita pela Constituição, é feita pelo regimento interno. Eu tenho uma ilegalidade? Tenho, porque está violando o regimento interno. Mas eu não tenho uma inconstitucionalidade formal. Já, diferentemente, aqui no processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar,
quem define qual é a casa iniciadora e qual é a casa revisora é a Constituição Federal. E se isso for desrespeitado, aqui sim eu tenho o que eu chamo de inconstitucionalidade formal. Então, o presidente da República, se ele apresentar proposta de emenda constitucional no Senado de forma errada, ele não está praticando um ato inconstitucional. Ele está violando o regimento interno. Agora, se o presidente da República apresentar perante o Senado Federal um projeto de lei ordinário, um projeto de lei complementar, né? Aí sim, aqui sim, o ato dele será considerado inconstitucional no aspecto formal, porque quem define aqui, né, a distribuição entre Câmara e Senado, casa iniciadora ou revisora, é a Constituição Federal. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir no nosso trabalho aqui. Senhores, presta muita atenção no que eu vou te explicar agora, tá? Até então você viu que, uma vez realizada a iniciativa, algum daqueles legitimados apresentou o projeto de lei ordinária complementar, esse projeto vai para deliberação parlamentar, né? Ou seja, discussão e votação nas casas, tá? Em regra, a Câmara dos Deputados primeiro, depois o Senado Federal. A não ser que seja um projeto de iniciativa de membro ou comissão do Senado, aí eu vou inverter. O Senado será a casa iniciadora e a Câmara será a casa revisora. Tá ok. Professor, isso aqui nós já começamos a falar. Eu só tenho que trabalhar com vocês um ponto aqui que cai muito em prova. Talvez seja um dos pontos que mais cai em prova sobre o processo legislativo ordinário, tá? Que é a questão da competência privativa, também chamada de exclusiva ou reservada, tá? Versus a competência concorrente. Presta bem atenção. A depender da matéria, a depender do objeto do projeto de lei, do assunto, do tema que está sendo regulamentado naquele projeto de lei, o projeto de lei somente poderá ser apresentado, ou seja, exercida a iniciativa, por um órgão ou autoridade determinada pelo texto constitucional, tá? Quando isso acontece, eu tenho o que eu chamo de competência privativa, também chamada de competência exclusiva ou reservada. Professor, mas eu vi que existe diferença entre competência privativa e exclusiva. Existe, mas não aqui nessa matéria. Aqui nessa matéria, competência privativa, exclusiva e reservada são sinônimos, tá? É a mesma coisa. A questão da prova pode colocar lá, ó. É competência exclusiva do presidente da República apresentar projeto de lei tratando sobre Forças Armadas. Beleza. É competência privativa, beleza. É competência reservada, beleza. Sinônimos aqui, tá? Então vem cá. Quando uma determinada matéria, um determinado assunto, ele só pode ser abordado, ele só pode ser objeto de um projeto de lei que deva ser apresentado por um órgão ou autoridade específico, não são qualquer um daqueles legitimados do artigo 61. Não é Procurador-Geral da República, STF, Tribunal Superior. Não. Essa matéria só pode ser fruto de um objeto de lei que seja de iniciativa do Presidente da República, que seja de iniciativa somente do Procurador-Geral da República, que seja de iniciativa somente do STF. Quando eu tenho essa atribuição específica para um órgão ou autoridade específico determinado, tá? Eu estou diante da competência de iniciativa privativa, também chamada de exclusiva, também chamada de reservada. Beleza. Agora, diferentemente, por outro lado, quando a matéria ela poder ser apresentada por mais de um órgão ou por mais de uma autoridade competente, ou seja, é legitimado aqui o presidente da República, mas também poderia apresentar um projeto de lei sobre essa mesma temática qualquer deputado federal, qualquer senador, qualquer comissão da Câmara, qualquer comissão do Senado. Quando compete a mais de um órgão, a mais de uma autoridade apresentar esse projeto de lei com essa matéria específica, tá? Nós estaremos diante do contrário, da chamada competência concorrente. Concorrente. Tá ok? Então, não confunda os termos utilizados, tá? Privativa, exclusiva e reservada com aqueles apresentados lá no texto constitucional quando fala de distribuição de competências legislativas, tá? Lá tem diferença. Então vamos trabalhar isso aqui para você não confundir, que já vi muito aluno perder questão de prova por causa disso, tá? Lembra quando eu te expliquei lá no comecinho do nosso curso de Poder Legislativo sobre as competências? E eu falei para você, olha, o Congresso Nacional
ele tem competência legislativa. Então existem matérias que ele vai trabalhar através de lei, ele vai exercer sua competência legislativa, criando lei ordinária ou lei complementar. E aqui eu falei para vocês que há sim a deliberação executiva, ou seja, a sanção ao veto do presidente. Mas o Congresso Nacional também tem as chamadas competências exclusivas, que são temáticas em que o Congresso Nacional ele vai regulamentar aquela matéria não é através de lei. Lei é para competência legislativa. Ele vai regulamentar através de decreto legislativo, e aqui não há deliberação executiva, não há sanção ao veto. Você notou que aqui eu tenho uma diferença entre competência legislativa e competência exclusiva? Eu não quero que você confunda. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou te explicando. Eu estou falando agora para você, tá, de competência relacionada à iniciativa. A iniciativa, tá, de projeto de lei. Quem pode apresentar projeto de lei sobre essa temática? Aí eu tenho a seguinte classificação. Ela vai se dividir em duas. Quando a Constituição ela conferir competência para mais de um órgão, para mais de uma autoridade, para regulamentar aquele determinado assunto através de projeto de lei, ou seja, mais de uma autoridade ou mais de um órgão pode apresentar projeto de lei sobre aquela temática, eu tenho aqui o que eu chamo de competência concorrente. Concorrente, mais de um legitimado. Já, por outro lado, se aquela matéria só puder ser fruto, só puder ser objeto de projeto de lei de iniciativa de um órgão específico, de uma autoridade específica, eu estou diante do que a gente chama de competência privativa, também chamada de, aqui é sinônimo, exclusiva ou reservada. Qualquer um desses três nomes aqui poderá cair na sua prova, e você tem que saber que aqui são considerados como sinônimos, tá? Diferentemente do que ocorre lá nas competências lá do Congresso Nacional, onde eu faço competência legislativa e competência exclusiva de forma separada, tá? Tranquilo? Beleza. Vencido isso, senhores, peraí só um minutinho. Perdi aqui. Pronto. Vencido isso, eu vou trabalhar com vocês. Por favor, para o que você está fazendo aí e você vai marcar um asterisco nesse tópico que nós vamos começar a estudar agora. Ele, sem dúvida, é o tópico que mais é cobrado em prova de concurso público sobre o processo legislativo, tá, comum, que é o da elaboração das leis ordinárias, e sobre o processo legislativo especial das leis complementares. Tá? Isso aqui é, sem dúvida, o que mais cai sobre essa temática, tá? Beleza. Nós vamos falar do que, então, professor? Da iniciativa privativa do presidente da República. Ou seja, eu vou trabalhar com vocês temas, tá? Assuntos que só podem ser objeto de um projeto de lei de iniciativa do presidente da República. Não pode o Procurador-Geral da República apresentar um projeto de lei regulamentando, tratando sobre aqueles assuntos, porque aqueles assuntos só podem ser trabalhados, só podem ser fruto, objeto de um projeto de lei, tá? Se esse projeto de lei é de iniciativa do presidente da República, tá? Por isso que eu coloquei iniciativa privativa. A prova pode colocar iniciativa exclusiva, iniciativa reservada, tanto faz, tá? São sinônimos do presidente da República. Quais são elas, professor? E são elas que irão cair na sua prova, tá? E aqui você tem que tomar cuidado. O aluno que ficou em casa estudando só letrinha de Constituição, texto de dispositivo constitucional, ele vai errar, tá? Ele vai errar. Pode acreditar em mim. Vamos lá. Primeira competência de iniciativa privativa do presidente da República. Olha lá. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que, ou seja, somente pode apresentar projeto de lei sobre essas temáticas o presidente da República. Projeto de lei que fixe ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Vamos lá, você não vai decorar, você vai aprender direito constitucional comigo, tá? Aqui eu não trabalho com decoreba. Presta atenção no segredo.
quem é o grande chefe, quem é o chefe supremo das Forças Armadas? Primeiramente, Forças Armadas, eu estou falando do quê? Dos militares da União, né? As Forças Armadas, ela é composta pelo Exército Brasileiro, pela Marinha e pela Aeronáutica. Ué, pessoal, mas meu primo, ele é policial militar. E aí, ele é militar também, sim, mas ele é um militar estadual, tá? Ele está subordinado ao governador do estado, a qual pertence a polícia militar, a que ele está lotado, tá? Aqui eu não tô falando de militar dos estados, tá? Aqui são os policiais militares e os bombeiros. Aqui eu tô falando de Forças Armadas, militares da União. E as Forças Armadas, tanto o Exército, a Marinha como a Aeronáutica, estão subordinadas, tá, ao Presidente da República. O Presidente da República é o grande chefe das Forças Armadas. Pô, pessoal, pensei que era o comandante lá do Exército. Sim, o comandante do Exército está subordinado ao Presidente da República. O ministro de Estado de Defesa está subordinado ao Presidente da República. Então, o grande chefe é o Presidente da República. Senhores, se o Presidente da República é o grande chefe das Forças Armadas, nada mais justo que todo projeto de lei que regulamentar, que tratar sobre Forças Armadas, seja fixando ou modificando o seu efetivo, seja, como eu já vou antecipar aqui a linha F desse mesmo artigo aqui, ó, desse mesmo inciso. Olha lá, ó, militares das Forças Armadas, seu regimento jurídico, né? Ou seja, um conjunto de regras que regulamenta ali a questão militar, provimento de cargos, como eu vou prover, como eu vou ocupar, como eu vou criar cargos, né, nas Forças Armadas, as promoções dos militares, a estabilidade dos militares, a remuneração, né, quanto ganham os militares, reforma e transferência para a reserva, que a gente vai falar aqui, até tecnicamente errado falar isso, mas é a aposentadoria, né, do militar, porque militar não aposenta, a gente vai aprender isso, né. Todos esses temas que tratam de Forças Armadas, tá, tudo isso aqui é competência, tá? É iniciativa privativa do Presidente da República. Traduzindo, não poderá então, por exemplo, o STF apresentar um projeto de lei alterando a remuneração dos militares das Forças Armadas, porque ele não tem competência para isso. Que somente poderá apresentar um projeto de lei alterando, estabelecendo a remuneração dos militares das Forças Armadas, o Presidente da República. Ninguém mais pode. Tranquilo até aqui? Então olha só, como chefe das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, é de iniciativa privativa do Presidente da República a iniciativa de projeto de lei que trate sobre a fixação, modificação do efetivo, assim como o regimento jurídico, o provimento dos cargos, promoção, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Traduzindo, senhores, falou de Forças Armadas, é privativo do Presidente da República a iniciativa do projeto de lei, tá ok? Ninguém mais pode apresentar projeto de lei, tá? Tratando ali de Forças Armadas. Fácil, você não precisou decorar. Você usou a lógica. Poxa, se o chefe supremo das Forças Armadas é o Presidente da República, nada mais justo, né? Nada mais lógico do que ele ter a competência privativa para apresentar projeto de lei, tá? Sobre Forças Armadas. Beleza. O que mais eu tenho aqui? Então, olha só. Assim, a título de exemplo, se o Senado Federal apresentar iniciativa de projeto de lei aumentando a remuneração dos militares das Forças Armadas, mesmo que o projeto seja aprovado pelas casas legislativas e seja sancionado pelo presidente, tá tudo errado, será o projeto, segundo o STF, inconstitucional. Ou seja, inconstitucionalidade formal, porque o erro está a inconstitucionalidade, respeito à Constituição, está no procedimento, por vício de iniciativa. Ou seja, quem apresentou o projeto não tinha competência. Tá lá no rol do 61, Senado? Tá. Só que para essa matéria, Forças Armadas, ele não tem iniciativa, ele não tem competência de iniciativa, porque a competência de iniciativa para regulamentar projeto de lei sobre Forças Armadas é privativa do Presidente da República, tá? Uma vez que, cuidado com isso aqui, ó, a sanção presidencial não convalida, tá? Convalidação é a correção de um vício que dá para corrigir, vício sanável, quando o vício for relativo à iniciativa. Presta atenção nisso aqui. Olha só o que eu acabei de te falar, tá? Olha só. Nós já aprendemos que uma das matérias que é de iniciativa
privativa do presidente da República são temas que tratam de Forças Armadas. Beleza, professor, eu entendi. Aí, você imagina o seguinte cenário, tá? Imagine que o Senado Federal, abelhudo, foi lá e apresentou um projeto de lei tratando sobre aumento da remuneração das Forças Armadas. Ué, professor, isso está errado. Eu sei que está errado. O Senado não tem competência de iniciativa para tratar, para apresentar projeto de lei sobre essa temática, porque essa temática é privativa do presidente da República. Tá errado, tudo bem. Só que aconteceu? O Senado Federal apresentou a matéria, aí se no caso, como foi um Senado da República, a casa iniciadora é o Senado, aprovou lá, depois mandou para a Câmara dos Deputados, aprovou lá, e você vai aprender comigo que depois da deliberação parlamentar, o projeto de lei vai para a chamada deliberação executiva, ou seja, eu vou consultar o presidente da República se ele sanciona ou veta, se ele concorda ou discorda desse projeto de lei. E vamos imaginar no caso concreto, que seja tão absurdo, né? Todo mundo aqui está mal assessorado. O presidente da República gostou, falou, não, cara, eu estava pensando nisso mesmo. Dá um aumento para eles merecem. Então é o seguinte, eu vou sancionar esse projeto. E vamos imaginar que o presidente sancionou o projeto. Aí vem uma dúvida que a banca vai colocar na sua cabeça. Se eu sei que a iniciativa aqui, sobre essa temática, é privativa do presidente, mas a partir do momento que o presidente sancionou, concordou com o conteúdo desse projeto de lei que foi, de forma errada, apresentado pelo Senado Federal, essa concordância do presidente convalida, ou seja, corrige esse erro aqui. Porque o erro está no quê? Deveria ter sido ele que apresentou o projeto de lei. Mas já que ele sancionou, subentende-se, então, que ele concordou com o projeto. Então, corrigiu o vício. Errado. Segundo o STF, o que nasce errado, morre errado, tá? Se eu estou falando de inconstitucionalidade formal, a sanção presidencial não tem o poder de convalidar, de corrigir um erro grave que é a inconstitucionalidade formal, desrespeito ao procedimento estabelecido pela Constituição Federal no que tange o processo legislativo. Então, senhores, cuidado com isso. A sanção presidencial não corrige, não convalida, tá, o vício relativo à iniciativa. Traduzindo, esse projeto de lei, ele vai ser declarado inconstitucional no aspecto formal, então ele não pode existir. E aí o STF está dando um recado, presidente, se o senhor gostou tanto, apresente o senhor um projeto de lei lá do comecinho, faça tudo certo. Apresente o senhor o projeto de lei, que vai ser apresentado na Câmara, já que é de iniciativa do senhor, vai ser aprovado e votado lá, vai ser aprovado e votado na Casa Revisora, que vai ser o Senado. Aí sim, né? Vai estar tudo certinho, esse projeto de lei vai ser aprovado seguindo o processo legislativo adotado pela Constituição. Agora não me venha falar que só porque o senhor sancionou, corrigiu um erro, sendo que o Senado não tinha competência para apresentar esse projeto de lei sobre Forças Armadas, que isso é competência privativa do senhor presidente da República. Tranquilo, senhores? Beleza. A mesma regra deve ser aplicada aos estados, tá? Princípio da simetria. Então olha que interessante. No âmbito dos estados, o projeto de lei sobre militares estaduais é de competência privativa do governador de estado. Certo? Tranquilo, senhores? Beleza. O que mais eu tenho aqui, professor? O que mais é tema de competência privativa? A iniciativa, né? É de competência privativa do presidente da República. Vamos lá. Projetos de leis que disponham sobre. Aí, olha só. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Cuidado. Lembra que eu falei para vocês que se você ficar estudando dispositivo constitucional, só lendo o dispositivo e achando que vai detonar na prova, você está enganado. As provas estão vindo aprofundadas, tá? Você tem que ter domínio de jurisprudência, você tem que ter domínio de doutrina, você tem que ter domínio de dispositivo constitucional, tá? Não basta só ler a letra da Constituição.
tem que aprofundar o tema e é isso que eu tô fazendo aqui com vocês, tá ok? Então presta bem atenção. Se você for ler só isso aqui, você vai errar. Porque o que isso aqui te leva a crer? Te leva a crer que para criar qualquer cargo público, qualquer função pública, qualquer emprego público dentro da administração direta, autárquica, ou aumento de remuneração para os ocupantes desses cargos, funções e empregos públicos, isso aqui só pode ser feito pelo presidente da República. Presta atenção no que eu estou te falando. Na verdade, o que o texto constitucional está falando é o seguinte, ó. É realmente de iniciativa privativa do presidente da República apresentar projeto de lei criando, né, sendo que esse projeto de lei tem como assunto, como matéria, criar cargos, funções ou empregos públicos, né? E também tratar de aumento de remuneração desses servidores, né, empregados públicos que ocupam esses empregos, funções e cargos públicos. Só que cuidado, é de iniciativa privativa do presidente da República, tá? Só ele pode apresentar projeto de lei sobre essa temática aqui, se eu estiver falando de cargos, empregos e funções públicas dentro, tá, da estrutura do poder executivo. O presidente da República, senhores, ele é o chefe do poder executivo. Se eu estiver falando para criar cargo na estrutura do poder legislativo, não é competência do presidente da República. Se eu estiver falando de criar cargo dentro da estrutura do poder judiciário, não é competência do presidente da República apresentar projeto de lei sobre essa temática. Se eu quiser criar cargo dentro da estrutura do Ministério Público da União, não é o presidente da República que tem iniciativa. Por quê? Porque o Ministério Público da União não faz parte do Poder Executivo. O Ministério Público não faz parte nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário. Há doutrinadores que falam que o Ministério Público é um quarto poder, certo? Então cuidado com isso aqui, presta atenção. Vamos lá, vamos para exemplos que fica mais fácil. Eu quero aumentar a remuneração dos policiais federais. Opa! A Polícia Federal é um órgão, certo? Do Poder Executivo. Opa! Então, se eu quero aumentar a remuneração dos policiais federais, levando em consideração que a Polícia Federal é um órgão que compõe o Poder Executivo, aí sim, esse projeto de lei é de iniciativa exclusiva, tá? Exclusiva do presidente da República. Se eu quero criar cargos, eu quero criar 1000 cargos dentro da Polícia Rodoviária Federal. Vamos criar 1000 cargos na estrutura da Polícia Rodoviária Federal e vamos abrir concurso. Eu estou criando cargos dentro de um órgão, PRF, que é um órgão do Poder Executivo. Agora sim, essa matéria é de iniciativa privativa do presidente da República. Correto? Agora, olha a diferença. Agora eu quero criar 100 cargos de procurador da República dentro do Ministério Público lá da União, né? Ministério Público Federal, que está dentro do Ministério Público da União. Epa, eu estou criando cargo dentro de um órgão que é do Poder Executivo? Não estou, porque o MPU não é Poder Executivo. Então, isso aqui não é de iniciativa privativa do presidente da República. Você vai aprender comigo que, nesse caso, esse projeto de lei que vai estar criando cargos dentro do Ministério Público da União, isso aqui é competência, a iniciativa é competência do Procurador-Geral da República. Porque ele é o chefe maior, né? Ele é o chefe do Ministério Público da União. Se eu quero criar cargos quero criar 20 cargos de analista judiciário do Supremo Tribunal Federal. Opa! Agora esses cargos vão ser criados aonde? Dentro da estrutura do STF. Nesse caso, compete ao STF o projeto de lei para criar esses cargos. Quero aumentar a remuneração dos membros do Ministério Público da União. Aí, nesse caso, o projeto de lei vai ser de iniciativa do PGR, Procurador-Geral da República. Estou falando de MPU.
Quero aumentar a remuneração dos analistas do STF, analista judiciário do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria vai ser de iniciativa do STF. Os senhores entenderam? Quero criar cargos de polícia legislativa na Câmara dos Deputados. Essa matéria é de iniciativa da Câmara dos Deputados. Cada um no seu quadrado. Lembra que eu ensinei isso para vocês? E aqui o aluno erra muito. Então vamos ler isso aqui de forma correta. Quando eu falo que compete privativamente ao presidente da República dispor sobre, apresentar projeto de lei que tenha como objeto a criação de cargos, funções ou empregos públicos, aí ele fala, ó, na administração direta e autárquica, ele está falando o quê? Na administração direta e autárquica, Poder Executivo, do Poder Executivo. Ou aumento de sua remuneração, ou aumento da remuneração dos ocupantes desses cargos, funções ou empregos públicos que foram criados dentro da estrutura do Poder Executivo. Tranquilo? Fácil até aqui? Beleza, então quando você lê administração direta e autárquica, subentende-se Poder Executivo, tá? Beleza. Próximo aqui, ó. Próxima competência privativa do presidente da República, ou seja, próxima temática que só o presidente da República pode apresentar projeto de lei, pode exercer a iniciativa. E aqui o pessoal erra muito, cuidado, marca esse aqui que ele cai muito em prova. Olha só. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária, esse aqui é o que mais cai, vou te explicar o porquê, e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Epa, vamos lá. Para você entender isso aqui sem ter que decorar, eu preciso trabalhar rapidamente com vocês. Isso aqui eu vou aprofundar quando eu for trabalhar no curso de Direito Administrativo com os senhores, sobre territórios. Nós não temos no Brasil atualmente nenhum território, tá? Mas nós já tivemos. Fernando de Noronha era território, tá? São chamados territórios federais. Presta atenção nisso aqui. O que vem a ser, professor, um território? Senhores, um território ele nada mais é do que uma autarquia, uma espécie de autarquia, tá? E a autarquia, a gente chama aqui essa autarquia de autarquia territorial, né? Ou seja, é uma autarquia, tá? E a autarquia, senhores, ela nada mais é do que um ente da administração, uma entidade da administração pública indireta. Então, traduzindo, senhores, os territórios, quando são criados, eles nada mais são do que autarquias da União. Então, se é uma autarquia da União, o território está relacionado, ele está vinculado ao Poder Executivo. Então, olha que interessante. Como o território está vinculado ao Poder Executivo, é uma autarquia da União, compete ao chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, apresentar projeto de lei que trate sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviço público e pessoal da administração dos territórios. Eu estou organizando território. Eu estou tratando de matéria tributária relacionada a território. Eu estou regulamentando aqui serviços públicos que vão ser realizados por território. Então, cuidado. Por que eu marquei matéria tributária? A banca vai colocar para você o seguinte: matéria tributária, tá? É tema de iniciativa privativa do presidente da República. Ponto. Errada a questão. Por quê? Matéria tributária, o que é de iniciativa privativa do presidente da República é matéria tributária que verse sobre territórios. Que aqui eu tô falando de uma autarquia da União. Então, por exemplo, se eu falar que matéria tributária é de iniciativa privativa do presidente da República, só ele poderia apresentar projeto de lei que trate sobre tributo, imposto, criação de um determinado imposto, de um determinado tributo. Isso está errado, não é isso que eu falei. Então presta atenção. Deste modo, matéria tributária, a título de exemplo, não é matéria de iniciativa privativa do presidente da República, tá? Uma vez que o texto constitucional se refere tão somente à matéria tributária relacionada aos territórios. Então vamos lá. Se eu quero apresentar um projeto de lei
sobre matéria tributária, sobre imposto, sobre tributo, relacionado a territórios. Isso sim é matéria privativa do presidente da República, porque território é uma autarquia da União, está relacionado, vinculado ao Poder Executivo. Agora, isso, eu não posso falar com isso que toda matéria tributária, todo assunto que envolve tributo, seja de iniciativa privativa do presidente. Tá ok? Assim, matéria tributária, tá? Que não pode ser confundido com lei orçamentária, é outra coisa, não são de iniciativa privativa do presidente, sendo perfeitamente possível que um parlamentar apresente projeto de lei que vise alterar, por exemplo, a alíquota do imposto de renda. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de lei aqui, apresentado por um deputado federal, que ele quer alterar a alíquota, né, do imposto de renda. Fala, não, tá muito alto, o pessoal tá pagando muito, vamos diminuir essa alíquota aqui, etc. Esse projeto de lei aqui pode ser apresentado por um parlamentar. Ué, pessoal, mas é matéria tributária. Sim, é matéria tributária, mas não tá relacionado a território. O que é competência privativa do presidente é matéria tributária, organização administrativa e judiciária, serviço público, tá? Vinculado a territórios, tá? Agora, se for matéria tributária que não tem nada a ver com território, por exemplo, imposto de renda, né, que é aplicado para todo cidadão brasileiro que recebe acima de um determinado valor, isso aqui não é de iniciativa privativa do presidente. Pode ser apresentado por outras autoridades, tá ok? Beleza? Em decorrência do princípio da simetria, só a título de conhecimento, e é interessante saber isso, é perfeitamente possível, por exemplo, que um vereador ele apresente projeto de lei visando alterar as alíquotas do IPTU. Porque IPTU é o imposto municipal, né? Então o que acontece? Um vereador, como membro do Poder Legislativo do município, ele poderia apresentar um projeto de lei alterando a alíquota aí estabelecida no seu município para IPTU. Tem competência para isso. Isso aqui é matéria tributária. E não é de iniciativa privativa aí do chefe do Poder Executivo. Tá ok? Beleza. Então, olha só, como já dissemos, não confunda a matéria tributária, tá? Que não é um tema privativo do presidente da República, com leis orçamentárias. Por quê? Porque leis orçamentárias são de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Olha lá, ó. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. A gente vai estudar isso lá na frente, tá? Mas isso aqui, ó, são as denominadas leis orçamentárias, tá? Olha lá, os projetos de lei relativo ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual, leis orçamentárias, e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. Os projetos de lei do plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual serão enviadas pelo presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere ao artigo 65, parágrafo 9. Então, traduzindo, tá? Isso aqui a gente vai aprofundar, não precisa se preocupar agora com lei orçamentária. Eu só quero que você saiba o seguinte, ó. Lei orçamentária, ela é sim de iniciativa do presidente da República, tá? Ele é o administrador, tá? Então, ele que vai apresentar no Congresso Nacional o projeto, né, de lei das leis orçamentárias, tá? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, né? A LOA, lei orçamentária anual, ele que apresenta, tá? Isso aqui não tem nada a ver com matéria tributária. Matéria tributária tá falando de imposto, de tributo, que nós pagamos aí todos os dias, né? Beleza? Matéria tributária não é de iniciativa privativa do presidente, tá? O que mais? Olha só que interessante. Também é de competência privativa do presidente dispor, né, no projeto de lei sobre servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, tá? Ou seja, a norma que regulamenta ali os servidores públicos, né, da União, que ali, aqui eu tenho a famosa 8.112, né, que é o estatuto eu não me engano, não me lembro, me recordo se é de 90, tá? Não me recordo, mas é a lei 8.112. É o estatuto que regulamenta que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, tá?
Servidores públicos da União e territórios, seu regimento jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, tá? Agora, cuidado, mais uma vez você tem que prestar atenção. Eu estou falando de todo servidor público da União? Não. Eu estou falando de servidor público da União e territórios que estejam vinculados ao poder executivo. Servidores públicos da União que compõem o poder executivo. Então deixa eu te dar um exemplo. Olha aqui, ó. Policiais federais são servidores públicos da União e estão vinculados ao poder executivo porque a Polícia Federal é um órgão do poder executivo. Agora, a título de exemplo, um analista do MPU, ele é servidor público da União? É, mas não está vinculado ao poder executivo. Deixa eu ver. Um analista do STF, ele é um servidor público da União? Sim, é um servidor público da União, porque o STF é um órgão da União, né? Só que é do poder judiciário, então esse servidor não está vinculado ao poder executivo, está vinculado ao poder judiciário. Então o que eu quero que você entenda? Não é que compete privativamente ao presidente da República apresentar projeto de lei que verse sobre servidor público da União e todos os servidores públicos da União. Não. Servidor público da União e territórios que estejam vinculados ao poder executivo. Tá ok? Tranquilo? Beleza. Aí, vamos lá. Eu vou trabalhar agora com vocês essa próxima competência privativa do presidente e eu vou pedir para você não se assustar, tá? Porque quando eu ler ela, você vai falar assim, professor, tá ao contrário de tudo que você falou desde o começo da aula. Tudo que você falou pra mim, que eu aprendi até agora, você tá contradizendo, lendo a linha D. Calma, eu vou ler e vou te mostrar qual a interpretação correta disso que o próprio Supremo Tribunal Federal apresentou, tá ok? Olha só. Compete privativamente ao presidente da República, mediante a iniciativa de lei, dispor sobre organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Calma, calma, vamos organizar isso aqui. Peraí, professor, agora você me confundiu todo. Você falou que se está tratando de Ministério Público, a competência é do Procurador-Geral da República. Você falou isso pra mim, tá gravado. Falei. Mas você acabou de ler que é competência privativa do Presidente da República apresentar projeto de lei, só ele pode apresentar projeto de lei, tratando ali da organização de quem? Da organização do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público dos Estados e da Defensoria Pública dos Estados. Primeira coisa que vai ter aluno que vai perguntar, professor, cadê o Ministério Público do Distrito Federal? Cuidado, tá? O Ministério Público do Distrito Federal, ele tá dentro do MPU, tá? Funciona assim, ó. O Ministério Público da União, tá? Ele é composto pelo Ministério Público Federal, tá? Ele é composto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá? Ele é composto pelo Ministério Público Militar, tá? Então toma cuidado com isso, tá ok? Toma cuidado com isso aqui, tá? O Ministério Público do DF tá dentro do MPU, tá bom? Mas olha só, isso aqui não importa pra gente agora, a gente vai aprofundar isso lá quando a gente for estudar Ministério Público, tá? Então olha só, o que tá falando ali? Compete ao presidente da República, de forma privativa, apresentar projeto de lei que tenha como objeto a organização do Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, Ministério Público dos Estados e Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados.
Sou, isso aqui é o contrário do que você falou para mim. Calma, agora vamos corrigir isso aqui. Presta atenção. Segundo o STF, compete ao presidente da República a iniciativa de projeto de lei acerca da organização desses órgãos que eu falei, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, Ministério Público dos Estados e Defensoria Pública dos Estados, apenas podendo dispor sobre normas gerais. Cuidado! Compete realmente privativamente ao presidente da República essa organização? Sim, mas somente ele pode estabelecer no projeto de lei normas gerais, tá? Beleza? Olha só. Ou seja, apesar de se encontrar no rol das competências privativas do presidente da República, o presidente da República mesmo somente poderá dispor sobre normas gerais acerca da organização desses órgãos. Uma vez que o artigo 129 da Constituição Federal estabelece que a organização do Ministério Público da União deve ser realizada por lei de iniciativa do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União. E no âmbito dos estados, pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual. Então calma, vamos ver isso aqui? Olha só que interessante. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que eu dividi aqui Ministério Público da União com o Ministério Público dos Estados. Por quê? Cada estado tem um Ministério Público. Você tem o Ministério Público do Estado de Goiás, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado de São Paulo, Ministério Público do Estado da Bahia. Cada estado tem um Ministério Público, tá? Beleza. E cada estado, por ter um Ministério Público, cada Ministério Público desse vai ter um chefe. E o chefe é chamado de Procurador-Geral de Justiça. Então cuidado, tá? O Procurador-Geral da República, o PGR, ele é o chefe do Ministério Público da União. Cada Ministério Público Estadual vai ter um chefe que é chamado de Procurador-Geral de Justiça. Porque eu estou falando aqui, senhores, de um órgão estadual, não é isso? O Ministério Público, né, estadual ali, ele está vinculado ao Estado, correto? Por isso você vê o cara vai fazer concurso para promotor de justiça do Estado de São Paulo, concurso para promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, concurso para promotor de justiça do Estado da Bahia, tá ok? Então, o Ministério Público Estadual, cada um deles tem um chefe que é chamado de Procurador-Geral de Justiça. Já o MPU, o nome do chefe é Procurador-Geral da República. O que acontece que eu falei para vocês agora? O que o STF decidiu aqui? Ele falou, olha, presidente, você até tem competência, né, de iniciativa privativa para apresentar projeto de lei sobre a organização desses órgãos aqui, ó. Ministério Público da União, Defensoria Pública da União, Ministério Público dos Estados e Defensoria Pública dos Estados. Até tem. Só que você só pode estabelecer normas gerais. Por quê? Porque as normas específicas, tá? Normas detalhadas, se eu quero aumentar a remuneração, se eu quero criar cargo, tudo isso que é específico, tá? Isso aqui compete aos respectivos chefes, tá? Traduzindo, se for MPU, isso aqui compete ao Procurador-Geral da República. Se for Ministério Público dos Estados, isso aqui compete ao quê? Procurador-Geral de Justiça. Se for Defensoria Pública da União, isso aqui compete ao Defensor Público Geral da União, que é o chefe maior aqui, né, da Defensoria Pública da União. Se for Defensoria Pública dos Estados, isso aqui compete ao Defensor Público Geral do Estado. Tranquilo? Fácil? Beleza. Então vamos lá. Assim, se o objeto do projeto for estabelecer direitos, garantias, vantagens, organização interna, né, do Ministério Público, iniciativa do referido projeto de lei será do PGR ou do PGJ, Procurador-Geral de Justiça. PGR se for MPU, PGJ se for Ministério Público do Estado, tá? Uma vez que o Ministério Público possui autonomia financeira, administrativa e funcional, tá? Então olha só que interessante aqui, ó. O Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, tá?
podendo observar do disposto no artigo 69, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cabe ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a criação de cargos, aumento de remuneração, plano de carreira. Tá vendo aqui, ó? Competência do próprio Ministério Público na pessoa de seu chefe. MPU, Procurador-Geral da República, Ministérios Públicos dos Estados, Procurador-Geral de Justiça, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o Ministério Público abrange. Aí cuidado, ó. O Ministério Público da União, ele abrange o quê? Eu tinha esquecido, ó. Do trabalho, tá? O Ministério Público da União, ó, o MPU, ele é composto pelo quê? Ele é composto pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, tinha esquecido, tá? Desse aqui. Do Ministério Público Militar, como eu tinha falado, e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá vendo, ó? Todos esses ministérios públicos aqui estão dentro do Ministério Público da União, correto? E aí eu tenho os ministérios públicos, né, nos estados. Cada estado tem o seu. Tranquilo? Fácil? Olha lá, ó. Os ministérios públicos dos estados. Aí eu botei, ó. Aí ele coloca, ó. O Ministério Público da União tem por chefe quem? O Procurador-Geral da República. Beleza? Tá? O Ministério Público dos Estados e do DF, né, terão como chefe o quê? O Procurador-Geral, Procurador-Geral de Justiça, tá? Beleza? Essa partezinha aqui, fica tranquilo que a gente vai trabalhar todinha, tá? Dentro de poder judiciário, nós vamos trabalhar dentro de Ministério Público, função essencial da Justiça, tá? No momento adequado. Eu só quis mostrar para você entender a estrutura de Ministério Público, que às vezes o aluno ele fala assim, pô, MPU, o pessoal fala MPU, aí fala Ministério Público do Estado, o que é isso? O cara não sabe essa diferença. Você vai aprender comigo aqui detalhe por detalhe, tá? Vai dominar direito constitucional. Beleza. Próxima, tá? Próxima atribuição privativa do presidente. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Aí eu vou parar aqui, aí ele fala, observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Vamos deixar isso aqui para o final. O que compete privativamente ao presidente da República? A iniciativa, né, de projeto de lei. Se o projeto de lei tem como objetivo criar ou extinguir ministérios ou órgãos da administração pública, e quando eu falo administração pública, eu estou falando do quê? Poder Executivo. Se eu quero criar um órgão dentro da estrutura do Poder Executivo, essa atribuição, né, essa competência de iniciativa do projeto de lei é privativa do presidente da República. Se eu quero criar, se eu quero extinguir ministério, se eu quero criar ou extinguir órgão dentro da administração pública, dentro do Poder Executivo, competência do presidente da República, tá? Aí ele coloca assim, ó, isso aqui tem que ser feito por lei. Tanto é que, o que eu faço? O presidente da República, ele apresenta projeto de lei sobre isso aqui. Ah, quero criar o órgão X dentro da estrutura do Poder Executivo. Presidente, apresente o projeto de lei, a Câmara dos Deputados e Senado Federal irão decidir se aprovam ou não. Tá ok? Agora, cuidado, olha o que fala aqui, ó. Observado o disposto no artigo 84, inciso 6. Senhores, isso aqui a gente vai aprofundar dentro de Poder Executivo, tá? Isso aqui é o que eu chamo de decreto autônomo, tá ok? Você vai ver comigo que existem situações em que o presidente ele consegue fazer algumas coisas, tá? Dentro da sua competência, sem precisar passar pelo Congresso Nacional, sem precisar da aprovação da Câmara e do Senado. Ele faz isso diretamente através de uma coisa que eu chamo de decreto autônomo, tá? E esse decreto aqui, você vai aprender comigo, ele tem força de lei, tá? É como se ele tem a mesma força de uma lei ordinária. A grande diferença, a grande vantagem dele é que o presidente não precisa submetê-lo para aprovação da Câmara e do Senado. Porque o que eu estou falando para você é a capacidade do presidente de apresentar um projeto de lei que a Câmara ou o Senado pode rejeitar. E se rejeitar, acabou. Não vai virar lei. Porque quem legisla é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional. Agora, esses temas aqui, tá?
eles são feitos por decreto autônomo. O presidente ele não submete à Câmara e ao Senado. Ele faz o decreto autônomo e acabou, já tem validade, tá? Mas a gente vai trabalhar isso aqui, tá? Dentro de poder executivo. Senão eu te sobrecarrego de informação, tá? Não quero misturar. Isso aqui a gente vai aprofundar dentro lá de poder executivo. É tema de poder executivo, ok? Decreto autônomo, tá? Aí por fim aqui eu já tinha até falado, né? Eu antecipei militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento, cargos, promoção, estabilidade, remuneração, reforma e transferência. Falou de Forças Armadas, a competência privativa do presidente da República. Então, senhores, o que acontece aqui? O que a gente vai ver? Eu falei para vocês das competências privativas, né? Competências de iniciativa, né? Privativas do presidente da República. O que significa isso? Existem alguns temas que somente o presidente da República pode apresentar, pode exercer a iniciativa de projeto de lei. Então, o que você tem que lembrar? Falou de Forças Armadas, seja fixando ou modificando o efetivo, ou seja falando, né, do regime jurídico, remuneração, provimento dos cargos. Falou de Forças Armadas, não importa, projeto de iniciativa privativa do presidente da República. O que mais nós vimos? Se for para criar cargos, empregos ou funções públicas, ou aumentar, fixar ali remuneração, lembrando que estou falando de poder executivo. Se for poder executivo, aí sim, é de iniciativa do presidente da República. Se eu quero criar ou extinguir órgãos, né, e ministérios, lembrando que é o quê? Poder executivo, sendo o órgão do poder executivo. Isso aqui é competência privativa do presidente da República. Então nós vimos aqui, ó, várias e várias atribuições, ó. Tratar sobre servidores públicos, não é isso, ó? Olha lá, organização lá, ó, a questão dos territórios, tá? Então, ó, organização, aí você vai colocar, isso aqui inclui serviço público que você vai ser fornecido, matéria tributária, matéria orçamentária, tudo isso aqui relacionado a territórios por serem uma autarquia da União e estarem relacionados ao Poder Executivo. Isso aqui é competência privativa do presidente. Organização do Ministério Público da União, do Ministério Público dos Estados, da Defensoria Pública da União, da Defensoria Pública dos Estados, tudo isso aqui é de iniciativa do presidente da República, apesar de não estarem relacionadas ao Poder Executivo. Só cuidado, presidente da República, ele fica limitado às normas gerais, porque as normas específicas aqui é de competência dos seus respectivos chefes, tá? MPU, Procurador-Geral da República, Ministério Público dos Estados, Procurador-Geral de Justiça, e assim sucessivamente, tá? Então, senhores, com isso, aí também falamos, né, dos servidores, tá? Servidores públicos da União. Aí eu tô falando, não é de todo servidor público da União, vinculados ao Poder Executivo. Pronto, é isso. Essas são matérias que, se o projeto de lei que vai regulamentar isso aqui for regulamentar isso aqui, ele tem que ser de iniciativa privativa somente do presidente da República. Beleza? Tranquilo até aqui, senhores? Perfeito. Eu vou finalizar esse bloco aqui, tá? E na próxima aula a gente vai analisar como é que a casa iniciadora, ela, ao receber o projeto de lei, o que ela pode fazer? Ela pode rejeitar, ela pode aprovar, como é que funciona essa aprovação, pode alterar alguma coisa, não pode alterar.
tudo isso a gente vai aprender na próxima fase. A parte mais pesada já passou, tá? Que é essa partezinha aí de iniciativa privativa do presidente. A partir daqui é mole, fácil e super interessante, tá ok? Então, não deixa de assistir a nossa próxima aula, onde nós vamos dar continuidade ao nosso estudo.